Na década de 70, surgiu um culto bizarro lá nos Estados Unidos. A líder desse culto era vista como uma deusa pelos seus seguidores, e eles achavam que ela poderia realizar milagres, como curar pessoas com câncer, e portanto doavam todo o seu dinheiro para ela. Porém, as coisas começaram a piorar bastante, quando vários membros desse culto começaram a morrer de formas misteriosas. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar o culto bizarro criado por Terry Hoffman. A pseudociência é algo que sempre existiu, mas parece que atualmente ela está ganhando cada vez mais popularidade com o avanço da internet. Isso acontece porque as pessoas conseguem espalhar desinformação com mais facilidade do que antes. Se antigamente você precisava aparecer na televisão para que todos pudessem ouvir o que você tinha para dizer, agora com apenas alguns cliques, o seu vídeo poderá ser assistido por milhares de pessoas em várias redes sociais como o próprio YouTube. Então, se aproveitando disso, alguns usam a internet para falar de pseudociência, que é basicamente qualquer coisa que é tratada como verdade, mas que a ciência diz que na realidade é apenas mentira. E agora é o momento que várias pessoas vão se ofender, mas eu tenho que falar, galera. Alguns exemplos disso são a astrologia e também os signos, que na teoria influenciam a sua vida todos os dias, ditando seu comportamento e as suas ações. No entanto, é possível encontrar pessoas com o mesmo signo e que possuem personalidades completamente opostas, o que prova que na verdade nada disso faz sentido. E o motivo disso tudo existir é até que bem simples de entender. Acontece que a pseudociência consegue ser bem lucrativa. A prova disso são as revistas de horóscopo, que costumam ser vendidas nas barraquinhas da sua cidade, e até mesmo os jornais impressos de notícias tinham uma seção que falava somente sobre signos. Já um outro ramo da pseudociência envolve os gurus digitais, já que existem alguns vendedores de curso, e foquem em alguns, que possuem uma fórmula mágica e mística para te deixar rico. E os seus métodos incluem tomar banho gelado no inverno, comer virado para a parede e dormir apenas 5 horas por dia. E galera, eu não estou falando que é errado você gostar disso ou daquilo. Agora, se você acredita cegamente nessas coisas, a chance de você se ferrar por conta disso é bem grande. Afinal, ninguém é capaz de acertar 100% o seu destino, ou te dar uma fórmula mágica para o sucesso. Resumindo, controle a sua própria vida e não deixe os outros tomarem decisões por você. E eu garanto que você ficará bem impressionado ao descobrir o que essa mulher fez e disse para conseguir enganar centenas de pessoas, em uma espécie de religião criada por ela. Terry Lee Hoffman nasceu em 21 de março de 1938, na cidade de Fort Stockton, localizada no estado do Texas. Ela teve uma infância bastante sofrida e difícil, capaz de abalar o psicológico de qualquer um. Mas apesar disso, Terry sempre acreditou que era uma pessoa especial. Aos 4 anos de idade, ela supostamente teria recebido a visita de 3 homens que tinham uma aparência angelical. Terry estava descansando embaixo de uma árvore quando os homens se aproximaram e disseram que ela poderia ser o que quisesse, como se fosse capaz de fazer qualquer coisa. No entanto, a realidade da garota era bem diferente. Ela não podia sonhar e nem estipular objetivos porque a sua família era muito pobre, ao ponto de não terem o que comer. Eles eram motivo de piada e sofriam preconceitos de outras pessoas. E até as crianças costumavam debochar da Terry por causa da pobreza da sua família. E por isso ela não tinha roupas decentes para usar, e nem mesmo possuía brinquedos para se divertir junto com as demais crianças da sua cidade. Mas além da falta de grana, a família da Terry tinha vários outros problemas que eram bem piores do que esse. O pai dela era um alcoólatra que não conseguiria ficar nem sequer um dia sem beber. Ele gastava tudo que ganhava com bebida, e por isso não sobrava dinheiro para mais nada. Terry também perdeu tanto a sua mãe quanto a sua irmã recém-nascida de uma só vez. A mãe dela havia contraído tuberculose durante a gravidez, e essa doença é ainda mais perigosa quando a mulher está grávida, porque afeta tanto ela quanto a criança na barriga. E como consequência disso, a irmãzinha da Terry já nasceu sem vida, enquanto que a sua mãe morreu logo em seguida durante o parto. Todas essas desgraças afetaram negativamente a vida e também o psicológico da Terry, o que sugere que aqueles homens que tinham uma aparência angelical e que foram conversar com ela eram apenas uma ilusão criada pela sua mente, como uma forma de tentar amenizar tanto sofrimento. Já quando a menina tinha 9 anos de idade, seu pai decidiu colocá-la para adoção, o que inicialmente poderia parecer algo bem ruim e cruel, mas considerando a vida que Terry estava levando, ela ficaria bem melhor em um orfanato, e ainda poderia começar uma vida nova, sendo adotada por uma outra família. A menina então passou a morar em um orfanato luterano, localizado na cidade de Round Rock, que fica a umas 6 horas de distância de onde ela costumava viver com a sua antiga família. E esse orfanato seguia uma vertente do cristianismo, chamada luteranismo, que recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, Martinho Lutero, um nome que você já deve ter ouvido seu professor falar na época da escola. E apesar da vida da Terry ter melhorado bastante, ela ainda continuava sofrendo bullying, dessa vez das crianças que viviam no mesmo orfanato. Mas agora que estava dentro de um ambiente religioso e que incentivava o contato com a espiritualidade, Terry se tornou mais interessada nesses assuntos. No entanto, ela não pesquisava sobre o luteranismo, e sim sobre esoterismo, ocultismo e também outros assuntos que não são bem vistos pelas pessoas que acreditam na Bíblia, como karma, reencarnação e acesso ao conhecimento de vidas passadas. Nessa mesma época, Terry começou a acreditar profundamente que era a reencarnação da Santa Teresa de Ávila, e assim como ela mesma, essa santa também era mais voltada para o lado do misticismo. Já quando tinha 11 anos de idade, a menina foi finalmente adotada e saiu daquele orfanato. Ela passou a viver com a sua nova família na cidade de Dallas, também localizada no estado do Texas, e agora o sobrenome da menina não era mais Hoffman, e sim Lee Branson. Então a partir desse momento, a vida de Terry se normalizou.
John. Ela começou a frequentar uma escola pública comum e até fez alguns amigos. E logo após fazer 15 anos de idade, Terry começou a se relacionar com um cara de 18 anos chamado John Wilder, que sentia atrações por moças do ensino médio. Só que a nova família da Terry não aprovava o relacionamento dos dois, pois John ganhava um salário bem baixo e ainda por cima não tinha nem terminado a escola. No entanto, Terry e o cara fugiram para o estado do Oklahoma, e lá a jovem mentiu a sua idade para conseguir se casar com ele. Mas apesar de também ter abandonado a escola, assim como seu novo marido, Terry teve uma boa vida de casada. Ela e John se mudaram para uma fazenda localizada longe da cidade grande. Já em 1954, há exatos 18 meses depois que se casou, a jovem engravidou de uma menina e decidiu chamá-la de Cat. E nos próximos anos, Terry daria à luz a mais 2 crianças. O Kenneth nasceu em 58 e a Virginia em 63. Nesse mesmo período, a mulher se mudou para Dallas e virou uma referência quando o assunto era esoterismo. Ela começou a dar aulas em uma universidade metodista, com centenas de alunos interessados em ouvir tudo que a Terry tinha para dizer. Ela falava de viagem astral, da capacidade de ver o passado e o futuro, e também sobre levitar. Mas conforme conseguia atrair cada vez mais a atenção das pessoas, conquistando fãs, admiradores e seguidores fiéis, Terry decidiu criar uma espécie de culto esotérico, na qual ela seria a líder suprema, como se fosse uma deusa. Esse culto se chamava Desenvolvimento Consciente do Corpo, Mente e Alma, e não se deixe enganar por esse nome, pois a única coisa que a Terry estava interessada em desenvolver era justamente seu patrimônio financeiro. E não tem nada de errado nisso, galera, só não pode enganar ninguém. A mulher começou a cobrar pelas aulas, palestras e sessões de meditação que organizava. A Terry também começou a vender joias que supostamente dariam proteção e poderes sobrenaturais para quem comprasse. Essas joias eram feitas de materiais bem simples, porém mesmo assim o preço cobrado por elas era bastante alto. E enquanto John, o marido da Terry, demorava uma semana para conseguir ganhar $100 trabalhando como motorista de caminhão, ela arrecadava essa mesma quantia em um único dia. Além disso, os seguidores da mulher também costumavam doar dinheiro para ela, como uma espécie de dízimo. E como eu já havia dito anteriormente, os ensinamentos dela eram totalmente baseados em pseudociência. Terry dizia para os seus seguidores que as pessoas que pensam de forma negativa poderiam atrair vírus, bactérias e até mesmo doenças graves como câncer. Só que o pior de tudo é que os seguidores da Terry acreditavam em tudo que ela dizia, mas o marido dela não estava gostando nada daquilo. No fundo, ele sabia que Terry estava enganando aquelas pessoas para benefício próprio. Segundo o John, a mulher costumava roubar frases, ensinamentos e conteúdos, que na verdade pertenciam a autores que escreviam livros sobre assuntos espirituais. Terry reproduzia esses mesmos conteúdos em suas aulas e mentia para os seus seguidores que ela mesma havia escrito tudo. Mas assim como todo líder religioso, Terry também tinha os seus discípulos. Os primeiros a ocupar essas vagas foram Sandy Cleaver, de 40 anos, e também um estudante chamado Glenn Cooley, de apenas 20 anos. Sandy tinha bastante dinheiro. A família dela gerenciava um fundo fiduciário de milhares de dólares. No entanto, apesar de já ser adulta, Sandy era bem ingênua e fácil de se enganar. Ela cresceu com diversos traumas e por isso estava buscando ajuda espiritual. Quando ainda era pequena, ela teve que ver seus pais se divorciando e a sua mãe ser internada várias vezes em um hospital psiquiátrico. E alguns anos depois disso, a irmã da Sandy faleceu em um acidente de carro e o pai dela em um acidente de avião. A mulher procurou Terry para ser curada desses traumas por meio de espiritualidade. Porém, a golpista só encheu a cabeça dela de porcaria, dizendo que a Sandy tinha uma grande missão espiritual e que por isso deveria ficar solteira para que não perdesse o foco. Mas agora, falando do segundo discípulo, Glenn era um jovem que enfrentava muitos desafios pessoais e tinha o hábito de usar drogas. Ele encontrou no culto da Terry um refúgio e acabou se aproximando dela mais do que qualquer outra pessoa, chegando ao ponto de ficar de mãos dadas com ela durante as sessões de meditação. Isso fez com que John, o marido dela, ficasse com ciúmes do rapaz. Só que segundo a própria Terry, não havia nada demais entre os dois. E aos poucos, a golpista começou a perceber que não precisava mais do seu marido. Ela estava ganhando bem mais dinheiro do que ele, e ainda por cima, John não gostava do culto, e tinha ciúmes da relação dela com o Glenn. Então, por esses motivos, Terry pediu o divórcio em 28 de dezembro de 1970. Ela conseguiu ficar com a guarda das crianças, e disse para seus seguidores que decidiu se divorciar porque o John estava atrapalhando a evolução espiritual dela. E 4 meses depois do fim do casamento, Terry se casou com o Glenn, o mesmo estudante que o ex-marido dela sentia ciúmes. E isso mostra que a mulher estava traindo o John antes da separação, e que toda aquela história da evolução espiritual era apenas uma desculpa. Na época do segundo casamento, Terry tinha 33 anos e Glenn apenas 20, o que muitas pessoas consideram uma relação inapropriada, por conta da grande diferença de idade que tinha entre os dois. Mas além disso, o rapaz também abandonou a escola para se focar totalmente em ajudar a Terry a gerenciar o culto. Já a família dele não aprovava esse casamento, por motivos óbvios, e como Sandy era a seguidora mais fiel da Terry, ela também decidiu nessa mesma época se divorciar do seu marido Chuck, com quem teve uma filha chamada Susan. A mulher usou a mesma desculpa que a Terry, dizendo que o seu marido estaria atrapalhando seu desenvolvimento espiritual, quando na realidade, Chuck deveria estar apenas preocupado em ver sua esposa entrando em um culto bizarro, que era gerenciado por alguém que só queria arrancar o dinheiro da Sandy. Ela estava tão obcecada pelo culto, que antes do divórcio acontecer, Susan, a filha do casal, ficou doente, e Sandy não deixou que o Chuck levasse a menina no pediatra. Ela achava que a medicina convencional não funcionava, e que a cura só viria através das orações que eram feitas no culto bizarro da Terry. Já em uma outra ocasião em que a Susan também ficou
ficou doente, a Sandy se consultou por telefone com um curandeiro que morava no México. Ele usou a sua habilidade de telepatia para descobrir mesmo a uma grande distância qual era a doença que a filha da mulher tinha. Terry havia recomendado esse curandeiro, e ele enviou pílulas até a cidade de Dallas, que é onde as duas moravam. Os frascos das pílulas não possuíam nenhum rótulo, e por isso não dava para saber qual substâncias tinham nelas. Porém, ainda assim, Sandy deu as pílulas para sua filha Susan, de 5 anos de idade. A menina chegou a tomar 110 pílulas por dia, a mando da Sandy, que a forçava a ingerir os comprimidos. Então, sabendo de todos esses fatos revoltantes, o Chuck pensou em entrar na justiça para ficar com a guarda da sua filha. No entanto, ele pensou que Sandy, que acreditava na reencarnação, poderia tentar eliminar a própria filha para assim permitir que a menina renascesse em um outro corpo e morasse junto com ela. E como provavelmente a guarda seria compartilhada, com Sandy tendo acesso à menina nos fins de semana, Chuck pensou que se tomasse essa decisão estaria na verdade piorando tudo. Mas antes que alguém xingue o cara nos comentários, saibam que essa questão é bem complicada. Isso porque na maioria dos casos, o juiz acaba dando mais prioridade para a mãe da criança na hora de decidir quem ficará com a guarda. E fora os maus tratos que a Sandy cometia com a sua filha, como forçar ela a tomar 110 comprimidos em um único dia, a mulher ainda deixava a coitadinha abandonada para ir viajar junto com a Terry para outras cidades. Elas faziam essas viagens para espalhar a filosofia bizarra em que acreditavam, e também para conseguir mais seguidores. Porém, quando Chuck perguntou sobre o abandono, Sandy disse que havia colocado abre aspas, escudo psíquico, que serviria para proteger Susan de qualquer dano. E nem tinha tantos jogos de videogame assim para essa mulher inventar esse tipo de coisa. Mas agora, voltando a falar de como o culto estava, ele basicamente ia crescendo cada vez mais, apesar de todas as bizarrices que a Terry dizia para seus seguidores. Mas graças às viagens que ela e Sandy fizeram, o número de seguidores aumentou bastante, chegando na casa dos milhares. Sendo que todas as pessoas que seguiram a Terry não estavam com a saúde mental em dia, até porque alguém que esteja bem dificilmente iria acreditar naquelas bizarrices, como por exemplo o escudo psíquico. Então, todos os seguidores da Terry eram pessoas que tinham transtornos mentais, ou que eram viciadas em álcool ou drogas, como o próprio Glenn, ou que sofreram violência física ou sexual no passado. E como essas pessoas buscavam refúgio em algo que as fizesse escapar da realidade, elas se sentiam melhor ouvindo todas aquelas baboseiras e mentiras que a Terry contava em suas palestras, sobre poder curar doenças graves como câncer, sem a ajuda da medicina, proteção espiritual e até mesmo a lei da atração. E essa lei da atração diz que se você pensar muito em alguma coisa, conseguirá conquistá-la, quando na realidade o que fará você alcançar um determinado objetivo é trabalhar bastante, estudar e fazer sacrifícios no dia a dia. Ou seja, quem vai fazer você chegar lá é você mesmo. Então a Terry costumava falar bastante dessa tal lei de atração, mas conforme o tempo passava, parecia que esse culto ia ficando cada vez mais bizarro. A Terry conseguiu colocar na mente dos seus seguidores que existiam seres chamados de Lordes Negros, que eram inimigos da humanidade, e que portanto todos precisavam se esforçar ao máximo para tentar derrotar esses seres malignos. Ela também convenceu a Sandy de que a mulher teria poderes para levitar e curar os doentes, porém parecia que a Terry estava ficando um pouco cansada da rotina de ter que enganar as pessoas todos os dias. Então, para descansar um pouco dessa vida de vigarista, a mulher selecionou 25 dos seus seguidores mais leais, que iriam dar as aulas no lugar dela, ou seja, trabalhar de graça. E ainda existe um outro detalhe que pelo menos eu achei bastante engraçado. Os professores usavam uma túnica e carregavam espadas ou varas de madeira, que serviriam como armas para lutar contra os Lordes Negros. Mas enquanto a Sandy e os outros membros do culto acreditavam nessa baboseira sem nem questionar, Glenn finalmente acordou e caiu na real. Ele percebeu que era tudo uma farsa depois que a Terry surgiu com essa história de Lordes Negros. Então, após 6 anos de casados, Terry e Glenn se separaram em 27 de janeiro de 77, e parecia que agora ele conseguiria recomeçar a sua vida, dessa vez longe do culto bizarro criado pela sua ex-esposa. No entanto, 6 dias após o papel do divórcio ter sido assinado, Glenn foi encontrado sem vida em uma cabana que pertencia aos seus pais, localizada no lago Grapevine, na cidade de Dallas. Na autópsia, constava que ele induziu de propósito uma overdose de drogas, porque não queria mais viver. E como o Glenn era um ex-usuário, a polícia nem sequer desconfiou que mais alguém pudesse estar envolvido nisso. Mas no dia seguinte, em 2 de fevereiro, Terry encontrou o suposto testamento do Glenn, que ele deixou guardado em um cofre. No documento, o jovem confessava que teria tirado a própria vida, e que Terry não tinha nada a ver com isso. Além do mais, ele deixou todos os seus bens materiais para ela. Só que até hoje, várias pessoas desconfiam que Terry eliminou o Glenn e forjou o documento, ou que ela o forçou a escrever o testamento antes de acabar com a vida dele. E o motivo das pessoas acreditarem nessa teoria é porque vários outros membros do culto morreram de formas misteriosas nos próximos anos, e também deixaram seus bens materiais para Terry. Mas calma que logo logo nós iremos mostrar cada um desses casos. Já no testamento do Glenn, consta que ele deixou para ela uma casa, 2 barcos, um carro modelo Buick 72, além de várias joias e equipamentos caros. E quando os familiares do Glenn foram verificar a sua conta bancária, eles perceberam que tinha menos de $3 mil depositados lá, o que era bastante estranho, porque os familiares do cara sabiam que ele tinha em torno de 85 mil na sua conta, e não somente 3 mil. Mas existe um fato que provaria que a mulher teria sim envolvimento com a overdose do Glenn, pois uma ex-professora do culto disse anos depois para a polícia que ela e Terry teriam ido na cabana na mesma noite em que o cara morreu, e que a mulher teria dito para ela que Glenn iria fazer a sua passagem, indo parar no que Terry chamou de um plano superior. Só que o mais absurdo de tudo é que Terry disse para os outros membros do culto que Glenn havia sido eliminado pelos Lordes Negros, aqueles mesmos seres malignos que supostamente eles estariam lutando contra. Nessa mesma época, Terry começou a forçar os seus seguidores
seguidores a participar de um ritual chamado Sangria, em que eles teriam que usar seringas para retirar o sangue uns dos outros, que supostamente teriam sido envenenados pelos Lordes Negros. Após implementar esses rituais bizarros na rotina do culto, mais pessoas começaram a cair na real e abandonaram a Terry. No entanto, os mais fanáticos, como por exemplo a Sandy, permaneceram ao lado da golpista, mesmo tendo seu sangue retirado. Já em 78, Susan, a filha da Sandy, havia crescido e se tornado uma moça. Ela tinha 14 anos e gostava de poesia e também de jogar basquete. Susan tinha vários amigos e era considerada bastante popular na sua escola. Só que Terry conseguiu convencer a Sandy a se afastar da sua própria filha. Ela dizia que a jovem tinha energias negativas, que estavam atrapalhando a evolução espiritual da Sandy. E como consequência disso, a mulher se distanciou da filha. Isso deixou a jovem bastante triste, porque sua mãe não ia assistir aos jogos de basquete que ela participava. E as duas também não saíam juntas para se divertir. Porém, em 25 de fevereiro de 79, Sandy havia se casado novamente, dessa vez com um membro do culto, ou seja, com alguém que também não estava com a saúde mental em dia. E de uma maneira bem suspeita, a mulher convidou Susan para viajar para o Havaí. Então, como a jovem quase não interagia com a sua mãe há muito tempo, ela ficou bastante feliz e aceitou o convite sem pensar duas vezes. Mas depois que haviam chegado no Havaí, as duas foram navegar de bote em uma lagoa, só que supostamente as ondas teriam virado o bote, o que fez com que elas caíssem na água e se afogassem. O marido da mulher que estava presente no local chamou o corpo de bombeiros, que chegou em alguns minutos depois, e conseguiu resgatar a Sandy com vida. No entanto, a sua filha Susan morreu afogada. Quando Chuck, o pai da jovem, ficou sabendo do que aconteceu, ele se apressou para viajar para o Havaí, mas antes de chegar lá, ele recebeu uma ligação dos membros do culto, dizendo que precisavam que ele comprovasse a autenticidade de um documento. Esse documento era um testamento que Susan teria supostamente escrito, deixando todos os seus bens para Terry Hoffman, a líder do culto. Porém, Susan nem sequer participava do culto, não tinha nenhum motivo plausível para que a jovem deixasse todos os seus bens para Terry. E felizmente, no fim das contas, a justiça não aceitou o testamento como válido, porque segundo as leis do Texas daquela época, um menor de idade não poderia de forma alguma escrever um testamento. E entre os bens listados no documento, estava um fundo fiduciário no valor de $125.000, que provavelmente seria guardado para Susan fazer uma faculdade quando ela crescesse. E o mais suspeito de tudo é que o testamento teria sido escrito apenas alguns dias antes do falecimento da jovem, o que dá a entender que Sandy supostamente teria planejado tudo e jogado a sua filha na lagoa, e que o novo marido dela, que também pertencia ao culto, teria ajudado a cometer o crime. Já na opinião de Chuck, Susan teria realmente escrito o testamento, mas como uma forma de tentar agradar a sua mãe, e assim ser aceita por ela. E passando agora para dezembro de 1979, quase um ano depois que a jovem morreu afogada, Sandy havia se tornado ainda mais fanática pelo culto. A mulher se divorciou novamente, além de ter se isolado de amigos e familiares. Ela criou um testamento em que deixava todos os seus bens para Terry, uma casa, obras de arte e também prata. Fora que a Sandy também fez um seguro de vida, no valor de $300.000, colocando a Terry como a pessoa que receberia o valor do seguro caso ela morresse. E mais tarde, em 81, Sandy obrigou a sua diarista de 78 anos, chamada Louise Watson, a fazer um testamento em que colocava ela como primeira herdeira e Terry como a segunda. Louise quase não tinha bens materiais em seu nome, o que dá a entender que ela concordou com isso apenas para não perder o emprego. Então, alguns meses depois disso, Sandy e a sua diarista viajaram para a cidade de Colorado Springs, localizada no estado do Colorado. Elas iriam ver as terras que Terry e o mais novo marido dela, chamado Don, haviam comprado na região. E apesar de Louise estar sem vontade nenhuma de participar daquela viagem, ela teve que ir porque não queria perder o emprego. E aí nesse dia, Sandy, que estava dirigindo uma perua, supostamente jogou o veículo de propósito de cima de um penhasco que tinha 130 metros de altura. Ela queria que Terry recebesse o seguro de vida e também os bens materiais que estavam em seu testamento e no da sua empregada. Sandy e Louise morreram na queda. Já a Terry sacou a apólice de seguro de vida 2 dias após o acidente, no valor de $300.000. Acredita-se que a Terry tenha conseguido manipular a Sandy de um modo que ela jogasse o carro de cima do penhasco, algo que não era tão difícil de acreditar, visto que a Sandy era a seguidora mais fiel e fanática da Terry, ao ponto de fazer tudo o que ela pedisse. No entanto, a má fama do culto já tinha se espalhado pelo país. As pessoas sabiam que os seguidores da Terry costumavam ser extorquidos, fora que 4 pessoas ligadas ao culto haviam morrido nos últimos anos, após deixarem toda a sua herança para a mulher. E aí o irmão de Sandy contratou um advogado e decidiu processar a Terry. Ele achava que a mulher tinha feito uma espécie de lavagem cerebral na sua irmã, para se aproveitar dela e assim ficar com a sua riqueza. Então, para evitar problemas na justiça, Terry fechou um acordo formal em que daria $112.000 em dinheiro para o irmão da Sandy, e mais 40% do valor da venda da casa da mulher. Além disso, eles também dividiriam o restante do patrimônio da Sandy. E por mais que o irmão dela tenha sido recompensado no final das contas, Terry não mereceu um único centavo do que ela ganhou. Já a próxima vítima a ser enganada por Terry se chamava Robin Oatstott. Porém, ao contrário dos outros seguidores, que eram pessoas mais vulneráveis, principalmente na parte mental, Robin não era assim. Ela trabalhava como conselheira escolar e, portanto, tinha um bom conhecimento em psicologia comportamental. A mulher costumava ajudar os jovens delinquentes a melhorarem de vida e a seguir um caminho mais correto. Mas em 74, Robin conheceu Terry e começou a sofrer lavagem cerebral. Parecia que a golpista tinha um talento sem igual para conseguir manipular as pessoas. Então, com o passar dos anos, Robin se tornou a seguidora mais fiel da Terry, assumindo o posto que antes do acidente de carro acontecer pertencia a Sandy. E aí, no final de abril de 87, Terry conseguiu convencer Robin de que a mulher
estaria doente, e que a sua doença estaria se espalhando para os outros seguidores do culto, algo que não poderia acontecer de forma alguma. Como resultado disso, Robin ficou desesperada e ligou para o seu ex-marido pedindo ajuda. Ele marcou uma consulta no médico para que a mulher fizesse alguns exames, incluindo de sangue, para descobrir qual era o problema de saúde que ela supostamente tinha. E após fazer os exames, e depois de ir conversar com o Terry, Robin voltou para sua casa na parte da noite, e se finalizou usando uma arma calibre 38. Porém, assim como aconteceu com as vítimas anteriores, Robin também escreveu um testamento meses antes de morrer, em que deixava todos os seus bens materiais para Terry. Mas depois que os resultados dos exames saíram, eles mostraram que a mulher não tinha nenhuma doença, apesar de Terry ter conseguido convencê-la de que ela estava com uma doença altamente transmissível, que estaria infectando os outros membros do culto. E agora, passando para a próxima vítima da golpista, Mary Levinson não morava em Dallas, que é onde ficava a sede do culto, e sim na cidade de Chicago, localizada no estado de Illinois. E como eu disse antes, as mentiras de Terry tinham se espalhado pelo país inteiro, graças aos seus seguidores, que faziam várias viagens para outros estados, com a intenção de trazer mais pessoas para o culto. Mary era uma artista que adorava os animais. Seu avô havia fundado uma rede de lojas de roupas que tinha 13 unidades no estado da Indiana, e por isso, tanto ela quanto a sua família tinham uma condição financeira acima da média. No entanto, Mary sofria com graves problemas no joelho, algo capaz de acabar com a carreira de qualquer artista que precisasse do seu corpo para trabalhar. Isso fez com que ela entrasse em uma depressão profunda, tenha atentado contra a própria vida em 6 ocasiões. Ou seja, a Mary era uma pessoa perfeita para Terry enganar e conseguir ainda mais dinheiro. A moça teve o primeiro contato com o culto em uma filial que ficava em sua cidade. A religião que a Terry criou havia crescido tanto, ao ponto de eles terem várias igrejas distribuídas pelo país. Mas como viviam em estados diferentes, Terry falava com Mary apenas por telefone. A moça vivia junto com a sua mãe em um apartamento e pedia para que ela saísse sempre que fosse falar com a Terry por ligação, para que a sua mãe não escutasse a conversa das duas. E mesmo estando separadas a uma grande distância, a golpista conseguiu entrar na mente da Mary, a manipulando assim como fez as vítimas anteriores. Já em 30 de novembro de 1987, encontraram Mary sem vida em um quarto de hotel em Chicago. Ela tomou várias pílulas para dormir e ainda injetou uma substância no seu braço usando uma agulha. A Mary era defensora da eutanásia em animais e também em seres humanos. E antes de fazer o impensável, a moça gravou um vídeo dizendo que fez várias doações de dinheiro para uma instituição que ela não informou o nome e que não queria que a sua família tentasse rastrear as doações ou pegar o dinheiro de volta. A Mary também disse que tomou essa decisão porque estava sofrendo com dores emocionais e também físicas, provavelmente por conta dos problemas que ela tinha nos joelhos. Acredita-se que a Mary tenha deixado mais de $125 mil em doações para o culto, além de uma apólice de seguro de vida que estava no nome de Larry Keys, o ex-namorado da moça que ela conheceu justamente enquanto participava das atividades do culto. A família de Mary nunca conseguiu recuperar esse dinheiro, porque ela tomou várias medidas para que a quantia não fosse rastreada por ninguém. Já no mesmo ano em que a Mary morreu, em 87, um outro seguidor do culto teve um destino parecido. Assim como a moça, Charles Soder Jr. também morava em Chicago e frequentava uma filial do culto localizada na mesma região. Charles era um professor de inglês que dava aulas em uma universidade. No passado, ele viajou para a África e também para a Índia, e ele parecia se orgulhar bastante das suas origens africanas. O cara assumiu uma posição de destaque no grupo em um curto período de tempo. Ele dava aulas, ministrava sessões de meditação e também viajava para o Texas apenas para conversar com a Terry pessoalmente. Porém, após ter entrado para o culto, Charles passou por um episódio de paranoia. Seus familiares encontraram ele andando sem rumo pelas ruas e falando coisas sem sentido. Então, por causa disso, o deixaram internado em um hospital por alguns dias. Charles até recebeu uma visita de outros seguidores do culto, mas pareceu querer se afastar deles e da Terry, como se fossem culpados por esse surto paranoico que ele passou. E aí, depois que se recuperou e recebeu a alta do hospital, Charles disse para os seus pais que iria fazer uma viagem para a Índia, passando 2 semanas no país. No entanto, depois que esses 14 dias se passaram e o cara não apareceu, seus pais ficaram preocupados e por isso invadiram a casa dele, para tentar descobrir o que tinha acontecido. Lá eles encontraram o passaporte do cara, o que significava que Charles não tinha viajado para a Índia, já que ele precisaria do passaporte para embarcar no avião. Eles também acharam um frasco de veneno tribal, utilizado na caça pelos povos indígenas. Além disso, o chapéu e o casaco do cara estavam dobrados e virados do avesso em cima de um barquinho. Na cultura nigeriana, que Charles gostava bastante, aquilo significava a morte. Na casa também tinha um bilhete escrito por ele mesmo, em que dizia que a Terry era, abre aspas, a executora do seu espólio, algo que nem a polícia ou a família conseguiram entender o real significado. E infelizmente, até hoje, nunca conseguiram achar o corpo do cara, e nem sequer descobriram o que aconteceu com ele. Já as próximas vítimas de Terry foram um casal que frequentavam a igreja católica. Dom era um engenheiro elétrico casado com uma mulher chamada Alice. Os dois tiveram uma filha pequena, porém, quando ela faleceu aos 3 anos de idade, eles abandonaram a sua fé em Deus e pararam de ir na igreja, ao mesmo tempo que começaram a frequentar o culto da Terry. E aí, em 1980, Dom se separou da sua esposa e se casou com a Terry, mas depois de 8 anos de casados, o cara fez o impensável em um quarto de hotel, parecendo bastante com o que aconteceu com a Mary. Dom havia escrito uma carta em que dizia ter câncer terminal e também deixou todos os seus bens materiais para a Terry. No entanto, a autópsia revelou que ele não tinha nenhuma doença. Os seus filhos até processaram a golpista e disseram que ela manipulou Dom para pensar que estivesse doente. Só que no fim das contas, esse processo não deu em nada. E nos próximos anos, Terry conseguiria enganar mais 3 pessoas,
Jill Bounds era uma psicóloga bem-sucedida que vivia em Dallas. Ela se envolveu com um culto porque acreditava em reencarnação e também em tarô. Em setembro de 1988, alguém invadiu a casa da Jill e a assassinou. Vários objetos de valor sumiram, e acredita-se que um dos membros do culto sabia o código para desativar o alarme da casa da Jill, e que teria entrado lá e eliminado ela. E a última vítima se chamava Dave Goodman. Ele era um homem rico e casado com Glenna Carlson. Terry conseguiu convencê-los de que eles eram os planetas Vênus e Júpiter, e que estariam sendo atacados por forças malignas. Então, por conta de toda a manipulação, ambos fizeram aquilo em 1990, e doaram grandes quantias de dinheiro para Terry enquanto estavam vivos. Mas infelizmente, Terry nunca pagou por nenhum desses crimes. Em 1994, ela foi condenada a 16 meses de prisão, por ter enganado o governo alegando que estava falida, quando na verdade não estava. Terry ficou apenas um ano na cadeia por essa falsa alegação de falência, e morreu em 31 de outubro de 2015, aos 77 anos de idade. E é bem triste que no fim das contas, a mulher tenha saído impune de tudo isso. Mas se você acredita em vida após morte, pode ser que ela esteja pagando por todos esses crimes em um outro lugar. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, qual é a sua opinião sobre essas pessoas que usam a religião para enganar os outros e ganhar vantagens financeiras? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.